Bem-vindos ao Diálogos e Histórias do Crédito, o podcast oficial da CREF, Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento. Eu sou o Tadeu Silva, presidente da CREF, e este é um espaço onde vamos compartilhar as histórias, experiências e visões dos líderes das instituições financeiras que são nossas associadas, pessoas que constroem diariamente o mercado de crédito brasileiro. E hoje vamos falar sobre um dos setores mais significativos da economia brasileira, o agronegócio. Para vocês terem uma dimensão da importância desse setor, os dados mais recentes da Confederação da Agricultura e do CPEA mostram que o agronegócio movimentou 2,72 trilhões em 2024. Isso representa nada menos do que 23,2% de todo o PIB brasileiro. E o mais impressionante ainda é o seguinte: são 28,2 milhões de brasileiros trabalhando diretamente ou indiretamente nesse setor. Ou seja, mais de um em cada 4 empregos no nosso país está relacionado ao agronegócio. E depois de um ano desafiador em 24, onde tivemos adversidades climáticas, o setor mostrou sua força com um crescimento de 6,49%, só no primeiro trimestre de 2025. Mas aqui temos um paradoxo muito interessante. Apesar de toda essa pujança econômica, ainda existe uma lacuna significativa no acesso ao crédito, especialmente para pequenos e médios produtores rurais. E é exatamente aí que entra o nosso convidado de hoje. Hoje nós recebemos André Glazer, CEO e fundador da AgroLand, uma financeira, uma fintech que nasceu com o propósito específico de democratizar o acesso ao crédito no campo, focando justamente nos pequenos e médios produtores que, muitas vezes, ficam à margem do sistema financeiro tradicional. André, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Legal, primeiro, muito obrigado, Tadeu, pelo convite para estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui sentado junto com você. Acho que a gente admira profundamente a sua história. Acho que tem mais de 30 anos nesse setor e é muito gostoso, é uma honra aqui estar dividindo esse espaço junto com você. Deixa eu contar um pouquinho da nossa história. Então, eu sou o André, sou fundador da AgroLand. Minha carreira, fundei a empresa junto com meu irmão, com o Alan, e com mais alguns sócios. A gente começou a AgroLand há mais ou menos 5 anos atrás. Então a empresa começou em dezembro de 2020, bem no meio da pandemia, né? A gente vai fazer 5 anos no final desse ano. E o nosso foco é 100% financiar o setor do agronegócio. A gente enxergou que tinha uma lacuna nesse segmento. Essa visão ela veio de uma combinação de fatores. Então, primeiro a gente entende que o agro está crescendo, está indo super bem. O Brasil é extremamente competitivo nesse setor. Cada ano que passa o Brasil cresce, a produção agropecuária. E é um dos poucos setores que o Brasil é verdadeiramente competitivo. O Brasil é o low cost producer global de diversas commodities agrícolas. É o maior produtor, ou o segundo maior produtor do mundo em algumas commodities, na maior parte delas. E normalmente é o maior exportador do mundo nessas commodities. Mas apesar disso, falta crédito. Tem uma escassez de crédito tremenda nesse setor. E um pouco da nossa história vem para ocupar esse espaço. A gente entende que o Banco do Brasil sempre foi o Banco do Agro. Por muitos e muitos tempos foi o Banco do Brasil que construiu esse setor e financiou esse setor. Por uma boa parte do tempo eles tinham 90% de market share, mas chegou num limite. O setor começou a crescer tanto que o Banco do Brasil sozinho não tinha mais capacidade de financiar esse setor sozinho.
E aí que vem a AgroLand, tentando ocupar um espaço dessa demanda de crédito marginal que os bancos tradicionais não conseguem financiar. Isso aqui era só para dar uma introdução, podemos seguir. Muito bom, André. Então eu quero começar perguntando para você, qual foi o insight de criar a AgroLand? O que vocês fizeram primeiro? Conta um pouquinho desse início aí do negócio. Claro, então, bom, eu trabalhei minha carreira inteira no mercado financeiro. Eu me formei em engenharia na Poli e fui trabalhar no mercado financeiro. No começo da minha carreira, eu trabalhava com banco de investimento, focado em assessorar operações de fusões e aquisições entre empresas e fundos. E depois eu trabalhei por 7 anos num fundo de private equity, um fundo que compra participações em empresas, 100% focado no setor do agronegócio. Esse fundo tinha 2 grandes investidores, um era o Rabobank, que é um banco holandês focado no agro, e o outro é uma empresa americana familiar chamada Continental Grain, que tem mais de 200 anos de história no agro. E nesses 7 anos eu conheci muito desse setor. E uma das particularidades foi que a gente olhou para investir em muitas indústrias de insumos agrícolas, então empresas que fabricam o que o produtor precisa, semente, fertilizante, defensivos químicos, e a gente também olhou para investir nas revendas, que é a distribuição, o varejista de insumos agrícolas, quem compra da indústria e vende para o produtor. E todas as empresas que a gente olhava nesse setor tinham a mesma característica, elas tinham que financiar o seu cliente. Então, todas as vendas eram a prazo, e um aprazo muito característico do agronegócio. Não é o aprazo tradicional de 70 parcelas, 60 parcelas mensais. O aprazo do agro é o prazo safra. Então, independente do momento do ano que você vende, quando é para soja, todos os pagamentos são, por exemplo, bullet em abril ou maio. Então, todo mundo nesse setor que vai vendendo, vende para receber em abril ou maio do ano seguinte. Então, quando a gente estava no fundo, todas as empresas que a gente olhava tinham uma necessidade de capital de giro tremenda, porque está todo mundo financiando os seus clientes num prazo bem longo. E isso, na prática, inviabilizou a decisão do fundo de investir nas empresas, porque as empresas acabavam tendo uma característica dupla de uma empresa comercial e um banco. E o fundo tomou a decisão de não investir nesse setor. Eu acabei ficando com a ideia, acho que um pouco do meu entendimento na época foi, o grande problema desse setor não são os insumos, não são a distribuição, é o crédito. O que falta nesse setor é o banco para financiar, para que as empresas não tenham que carregar esse capital de giro. E aí veio a ideia, eu convidei meu irmão, né, junto com meu irmão a gente acabou construindo a tese de fazer a AgroLand. Eu me desliguei do fundo no meio de 2020 e a gente começou a empresa, começou a AgroLand com a ideia de resolver esse problema, de ser o agente financiador do agronegócio para essas indústrias e revendas de insumos agrícolas. Muito bom. Uma das coisas que a gente quer trazer aqui é justamente essa história do empreendedor. E o que você falou é justamente o empreendedor, alguém que olha e fala, já que não tem alguém fazendo, eu vou lá e vou fazer. Muito bom. Mal sabíamos nós quão difícil teria sido, né? Mas é sempre assim. Se eu soubesse. Só entra porque não sabe os problemas que vai ter, né? Mas isso é ótimo. Bom, vamos lá. Ao focar nos pequenos e médios produtores, André, a AgroLand também atua na inclusão financeira dentro do agronegócio. Que resultados concretos você já enxerga nesse sentido? Assim, por que a gente escolheu focar nos pequenos e médios produtores? A nossa visão foi que tem mais ou menos 5 milhões de produtores rurais no Brasil. Mais ou menos 50 mil, 40 mil grupos são os grandes produtores, que faturam acima de 50 milhões de reais por ano. São negócios de verdade, até bilhões de reais. Os grandes produtores, eles são muito bem atendidos pelos grandes bancos privados. Então, Itaú, Rabobank, esses grandes bancos conseguem servir esse público. A parte de baixo da pirâmide, vamos dizer, 4 milhões de produtores, 4 milhões e meio de produtores, são mais uma agricultura de subsistência, ou são um produto rural muito pequeno. Essa parte da pirâmide, ela ainda é muito bem servida pelo Banco do Brasil e pelas cooperativas de crédito agrícola, como a Sicredi e a Sicob. A nossa decisão foi focar no meio da pirâmide, cerca de 500 mil produtores,
que faturam entre R$ 1 milhão por ano até 30, 40 milhões de reais por ano, que na nossa visão é um público que está desassistido. Ele acaba sendo grande demais para ser servido exclusivamente pelo Banco do Brasil e pelas cooperativas, porque ao passo que ele foi crescendo, ele passou o limite que esses players têm apetite para financiar, mas ao mesmo tempo ele ainda é muito pequeno para ser atendido por um grande banco privado. Então esse é o público que, eles são bancarizados, né? Um público bancarizado, sabe lidar com o crédito, tem ativos, mas estava desassistido. Desassistido não numa visão de ser desbancarizado, mas desassistido numa visão de que ele está crescendo, está investindo, está expandindo e falta crédito para financiar essa expansão. Então esse foi o público que a gente decidiu focar, decidiu financiar. A gente deve ter financiado hoje mais de 10 mil produtores. Tudo que a gente financia é para aquisição de insumos agrícolas. Então a gente já emprestou mais de quase R$ 1,5 bilhão de reais até hoje, nesses 10 mil, 12 mil produtores rurais. Então é significativo, assim, acho que é difícil falar que a gente causou de fato um impacto estrutural no setor, mas conforme a gente cresce, a gente está financiando esses produtores e fazendo com que eles investam mais nas lavouras. Então eles compram sementes de melhor qualidade, investem em mais fertilizantes de melhor qualidade, investem em insumos biológicos e aumentam a produção e aumentam a rentabilidade das fazendas deles. Bom, isso é uma espiral positiva, né? Bom, vamos lá. Esse aqui é o podcast da CREF e aí eu quero fazer uma pergunta para você sobre a CREF. Como vocês se aproximaram da CREF e como tem sido a experiência de ser uma associada? Sim, eu acho que a gente conheceu a CREF através do Felipe Pena. Não tenho certeza como a gente conheceu, mas eu acho que foi através dele. A gente tinha uma vontade, talvez, eu não sei se a gente foi o primeiro, mas a gente deve ter sido com certeza o primeiro ou uma das primeiras fintechs ou players mais inovadores a se associar à CREF. Apesar da gente ser uma fintech, né, e ser uma empresa jovem de 5 anos e bem inovadora, que investe muito em tecnologia, a gente tem uma admiração tremenda pela história, pelo passado, por empresas muito mais antigas. A gente acredita que no negócio de crédito, quem está fazendo isso há muito tempo e está vivo ainda, tem muito para ensinar para a gente. A gente busca muito ter o conhecimento de quem faz esse negócio por muitos e muitos anos. Acho que tem empresas novas que têm uma visão de que elas vêm fazer uma coisa diferente e tudo que era do passado era horrível, né? E vem para quebrar com tudo que era do passado. A nossa visão é muito diferente. A gente tem uma vontade muito grande de aprender com quem está fazendo esse negócio há muito tempo. E que com certeza tem muito mais experiência do que nós. Então, foi daí que veio a vontade de se associar à CREF. Assim, a gente viu a história da associação, o tempo que a associação existe, quem são as associadas, empresas com muita história e muita experiência. Então, foi daí que veio essa vontade, por isso que a gente se aproximou da CREF e gostou muito. E eu me lembro da primeira reunião que a gente foi, que foi no escritório, não sei se é o escritório anterior da CREF, que fica no centro. Na Ribeirão Badalona. Que tem uma porta, tinha uma porta super antiga, e tinha acho que o quadro de todos os presidentes que passaram pela CREF. E foi engraçado, porque eu acho que quando a gente chegou lá, acho que você estava lá, a minha memória foi que as pessoas, acho que vocês tinham uma visão de, pô, aqui é um lugar antigo, a gente vai se mudar para um negócio mais moderno. E a nossa cabeça, a minha e do meu irmão, era oposta. Era aquilo que a gente queria. A gente estava indo atrás de quem estava fazendo esse negócio há muito tempo. Então acho que essa é a história, assim. Então, é isso, assim. É assim que a gente chegou, acho que foi através do Felipe Pena, mas a vontade de se aproximar veio disso. Acho que uma aproximação com uma história antiga. Interessante esse seu depoimento, né? Porque a gente tem falado na CREF muito de juntar a experiência daqueles que já fizeram com essa nova safra de investidores e de empreendedores que querem fazer. Eu costumo falar que é juntar a experiência daquele barqueiro experiente, e se você quer atravessar o oceano de uma forma mais segura, você pede para aquele barqueiro te ajudar. Muito bom.
Excelente. Exatamente o que a gente quer. É exatamente isso, né? Ótimo, ótimo. Bom, vamos lá. Falando aqui do papel da CREF, né? Depois eu vou falar um pouco mais da AgroLand. Eu queria te perguntar o seguinte: que papel vocês acreditam lá na AgroLand que a CREF pode ter para o futuro do crédito do agronegócio? Vocês que olham para nós com essa visão, o que a CREF poderia estar contribuindo mais para esse mercado? Eu acho que talvez eu vejo por dois ângulos esse ponto. Um ângulo é um ângulo de conhecimento. Eu acho que, não necessariamente eu, mas o nosso time na AgroLand, eles participam de várias comissões, né, vários grupos de discussão. E acho que nesses grupos de discussão dentro da CREF, grupos setoriais, tem uma troca de conhecimento muito rico. Então acho que esse é um pilar importante da CREF para nós. A gente está indo buscar conhecimento. Acho que a nossa empresa, a gente se dividiu em vários grupos e as pessoas participam dessas comissões temáticas para buscar conhecimento e trocar experiência. Então, acho que isso é uma coisa muito importante que a gente busca na CREF. O outro lado é um formato diferente, um formato como associação. Talvez o nosso segmento, não sei se tem alguma particularidade, mas ele é um segmento que ele muda todo ano as regras, porque as regras de crédito rural elas mudam frequentemente. E isso é uma discussão que é feita no âmbito do CMN, do Banco Central, num âmbito mais político. Então você tem uma série de regras de exigibilidade, direcionamento de crédito. É um setor que essas discussões mais, vamos dizer, regulatórias são muito relevantes. E para nós, ter uma voz dentro disso, diretamente com os reguladores, é impossível, assim, né? Uma discussão, vamos dizer, muito difícil. E a CREF, para nós, também faz esse papel de agrupar os participantes do agronegócio para que a gente, em conjunto, possa levar uma mensagem única do que é importante para as empresas médias do setor. Você vai ter uma discussão anual do Plano Safra. É claro que os grandes bancos participam da discussão, os grandes bancos, os bancos estatais se juntam e participam da discussão com o Banco Central de como é que vai ser o Plano Safra do ano subsequente. A AgroLand também quer participar dessa discussão. Ela também quer ter uma voz, também quer ter uma sugestão do que é importante para nós. Talvez para nós como um grupo, as instituições financeiras de médio porte que financiam o agronegócio. E eu vejo a CREF como um canal para levar essa mensagem. As financeiras de médio porte do agro se juntam, constroem uma mensagem do que é importante para nós, e essa mensagem vai ser ouvida muito mais forte do que se eu levar essa mensagem sozinho. Então, acho que esses são dois ângulos que eu vejo como a CREF pode participar. Muito bom essa sua observação, que realmente é a força da associação. E a gente teve um caso que a gente levou um pleito. Você pode falar dele? Eu não me lembro bem qual era. Não está nem na pergunta aqui, tenho certeza que não. O que a gente teve foi o seguinte: existem várias regras de direcionamento a partir de um certo patamar de volume de LCAs emitidas. Você tem regras complexas de direcionamento desses recursos. E uma sugestão que a gente fez junto com a CREF foi que algumas regras são muito difíceis de serem cumpridas por instituições pequenas. Porque são complexas, envolvem o lançamento de inúmeros produtos diferentes, envolve participar de sistemas muito mais complexos do que fazer um crédito simples de capital de giro, que é o que a gente costuma fazer. E o que a gente fez um pedido em conjunto, em nome das instituições menores, foi um pedido para que essa barra fosse maior. Né? Ou seja, que essas regras de direcionamento, que vão ficando cada vez mais complexas, que elas façam sentido para instituições maiores de grande porte, e que as pequenas não ficassem sujeitas a essas regras. Isso não tem qualquer lógica, né? Isso não tem nenhum impacto no sistema financeiro nacional, porque as empresas pequenas são pequenas. Assim, quem faz o grande volume são os grandes bancos. Sim. Então, você acaba jogando um peso regulatório enorme para quem que é pequeno,
sem causar um grande impacto no sistema. Então, essa é um pouco a nossa visão, né? Você facilita o crescimento das instituições menores, tirando um pouco da complexidade no início da jornada. Que bom isso, você melhora a competitividade e é tudo que o mercado precisa. Né? André, vamos lá. Agora falando um pouco sobre o negócio de vocês aqui, como é que vocês equilibram inovação tecnológica com proximidade humana junto aos produtores? Essa é uma boa pergunta. Assim, eu acho que isso é muito difícil no nosso setor. A nossa visão de inovação tecnológica, inovação de processo, eu acho que hoje em dia com inteligência artificial mudou muito, né? Porque está muito fácil construir sistema e melhorar os processos internos. A nossa visão de tecnologia é que ela é um meio para que a AgroLand seja muito mais produtiva, para que a gente seja muito mais rápido no atendimento aos clientes e para que a gente consiga fazer isso com custo baixo. Então a minha visão de, talvez no setor que a gente está inserido, a tecnologia, a inovação de processo, a inteligência artificial são funções de meio, são funções internas. Quando a gente pensa na comunicação com o produtor, uma coisa é oferecer uma plataforma para ele entrar, colocar dados, mandar informações. Vamos dizer que é uma coisa muito simples, né? Então acho que isso aqui a tecnologia ajuda muito. Mas na hora de se comunicar com o produtor, tem que ter alguém conversando com ele, tem que ter uma pessoa. Porque o produtor rural, ele é uma pessoa mais velha, ele é uma pessoa que está no campo, toda a comunicação com ele é feita por WhatsApp, né? É tudo diferente, né? Assim, não tem e-mail, né? O produtor rural raramente tem e-mail, a comunicação é toda por WhatsApp, toda por gravações de áudio, né? Raramente são textos. A conversa com o produtor rural acontece normalmente ou às 6, 5 da manhã, que é antes dele ir para a fazenda. O galo cantando. Ou bem tarde, né? Quando ele volta, no meio do dia é muito difícil conseguir falar com ele. Você tem muita conversa de final de semana, né? Porque durante a semana ele toca a fazenda em si, né? E no final de semana ele resolve a vida financeira dele, né? A nossa cabeça até hoje sempre foi que a gente precisa conversar com ele diretamente. Ou seja, tem muita proximidade. Tem que ter muita proximidade, tem que ser rápido para resolver o problema que ele tem. Mas colocar assim, quando ele tem um problema e ele quer resolver, assim, tem que ter alguém para atender ele naquele momento. E funciona, porque os tickets são grandes, né? A gente não está falando de empréstimos de R$1.000, R$2.000. O que a gente faz são operações de 500 mil, 700 mil, 1 milhão, até coisas maiores, no mínimo 300 mil, 200 mil. Então não é um problema de custo você atender ele. Também não é um boleto por mês, né? É um boleto na safra. Então, basicamente, você desembolsa a operação agora, você só vai falar com ele ali perto de abril do ano que vem. Então não faz sentido você automatizar essa parte do processo. É melhor conversar com ele e entender de fato a situação, o que tem para fazer. Muito interessante essa visão. Né? A gente que está muito focado em varejo é totalmente diferente, é outro mundo, é todo mês, vocês é a cada X meses. Acho que a grande diferença da AgroLand, quando a gente fala em crédito, né, tudo parece a mesma coisa, né? Você empresta para alguém, pega um contrato e depois você cobra. Mas cada área do crédito é muito diferente, né? E acho que o agro também é muito diferente do todo. A análise de crédito é diferente, as garantias são diferentes, o prazo das operações é diferente, o fluxo de pagamento é diferente, a forma de interagir com o cliente é diferente. Isso é uma das grandes, talvez uma das maiores, ou a principal diferença da AgroLand, é que a gente é uma instituição financeira completa focada no agro. Então a gente faz a nossa estrutura jurídica do agro, o funding é do agro, o ALM, né, o casamento de ativo e passivo é do agro, a margem de crédito, garantia, cobrança, tudo, é um banco inteiro desenhado, área de PLD, parte ambiental, IBAMA, é tudo desenhado para o agro. E por isso que o nosso negócio está indo tão bem e funciona tão bem. Porque, talvez tirando o Banco do Brasil, né, que é um caso parecido,
todos os outros, eles têm uma área agrícola. E a gente não tem uma área agrícola, né? A gente é um negócio inteiro virado para o agro. E aí isso funciona muito bem. Isso cria uma vantagem competitiva, uma velocidade para nós enorme. Um diferencial de servir enorme para os clientes. Muito importante o que você falou, ou seja, não é você fazer uma adaptação num sistema ou numa metodologia, é você criar um sistema e uma metodologia específica para atender isso. Isso faz toda a diferença. Bom, vamos lá. Uma pergunta aqui sobre o mercado. Na tua visão, quais são hoje os principais desafios do crédito rural no Brasil? Como é que vocês veem essa questão? Eu acho que a gente agora está especificamente nesse ano, a gente está num momento muito difícil. Porque... Deixa eu talvez quebrar em duas partes, né? O desafio que tinha antes e o desafio que a gente tem agora. Qual era o desafio dos últimos anos? O desafio dos últimos anos era um desafio de oferta de capital. Você tinha um setor extremamente pujante, grande, crescendo num ritmo muito forte, e uma escassez de crédito. Porque o grosso do crédito vinha do Plano Safra, o Plano Safra tem um custo para o Tesouro Nacional, né? Ele tem um custo para o orçamento do país, o Plano Safra não consegue crescer no mesmo ritmo que o setor cresce, portanto isso aqui cria um gap, né? O setor cresce, a demanda de capital do setor, como o setor cresce rápido, a demanda de capital cresce mais rápido do que a oferta do Plano Safra, que é restrita pelo orçamento. Portanto, isso aqui cria um gap e a discussão é quem vai financiar esse gap. E aí todos os grandes bancos privados, né, ninguém tinha distribuição para o agro. Então, ninguém tinha agências, né, ninguém estava presente no campo, ninguém tinha sistemas para fazer isso. Então, esse era o grande desafio do agro, do financiamento do agro, pelo menos até alguns anos atrás. Um setor crescendo muito, puxando muito capital, e uma escassez de oferta de capital para o setor, e um desafio dos novos entrantes em como financiar esse setor. Então, essa é a situação macro, eu diria, do nosso setor de crédito no agro. Essa estrutura não vai mudar, porque cada vez o Brasil, de novo, ele é extremamente competitivo, é o que o Brasil faz bem, o Brasil é o melhor do mundo, cada ano que passa o consumo de proteína e de energia, né, de biodiesel, de etanol cresce a produção agrícola no Brasil, uma vez que cresce a produção agrícola, cresce a demanda de capital, cresce a necessidade de capital para o setor, Plano Safra não cresce, buraco aqui, um gap de crédito, alguém tem que financiar. Então, esse é o problema estrutural desse setor. Vai continuar faltando capital por muitos anos. Eu acho que entre o ano passado e esse ano tem um a mais. O a mais é que o setor está passando por um momento muito difícil. Por que o setor está passando por um momento difícil, né? Até tem que explicar um pouquinho, porque a gente vem de safras recorde. Então, a safra desse ano foi uma safra recorde de produção. Acabei de falar. O que aconteceu com o setor? Acho que em 2021, 2022, as margens estavam muito, muito, muito altas. As melhores margens da história. E isso causou um excesso de alavancagem numa grande parcela dos produtores, que tomaram muito dinheiro para comprar a fazenda dos vizinhos, para comprar máquina, investir, crescer. Quando a margem no ano passado, no ano retrasado, voltou para o patamar normal, piorou um pouquinho, né? Acho que a gente está num patamar de margem um pouquinho pior que a média histórica. Esse grau de alavancagem adicional, junto com uma redução de margem, um ano um pouco pior, um ano um pouquinho pior de produção agrícola, ele levou a um aumento de inadimplência tremendo do setor. Então, assim, tem um dado que a gente gosta muito, né? A gente montou a empresa olhando para esse dado. Você tem um dado no Banco Central que é a inadimplência acima de 90 dias de produtores rurais e pessoas físicas. Esse dado acho que ele começa em 2011. Né? O primeiro dado que tem disponível é 2011. Então a gente tem mais ou menos 15, 16 anos de história. Ele, até essa safra, né, até agora, ele era na média histórica era 2%. No pico, 2016, 2017, você bateu acho que 6, 7% de over 90%. E no vale estava em 0,5%. Esses últimos anos, né, os anos de bonança, quando a gente começou a Agroland, 21, 22, a inadimplência era 0,5%. A gente sempre soube que estava bom demais, né? A gente sempre achou que a coisa ia piorar porque era natural que essa coisa ia voltar, é um setor super cíclico.
era natural que a coisa ia voltar. Mas a gente nunca imaginou que ia voltar como voltou agora. Assim, a gente está hoje, né, se pegar o dado do Banco Central, a gente está com uma inadimplência over 90, perto acho que de 9%. quê? Então a gente já está 50%, tô falando de cabeça aqui os números, mas a gente já está 50% acima do pico histórico. Que foi o 6 lá. Que foi o 6. Então, até onde vai, né? Assim, se você somar o over 90 com 15 a 90, a soma dos dois está 10, 11%. Também é o pico histórico. Então, a gente está num momento muito difícil do setor. A inadimplência está batendo recordes. A safra do ano que vem é uma safra difícil no nosso ponto de vista. Assim, não melhora, né? Eu acho que eu dou uma visão mais positiva aqui depois, mas assim, a safra do ano que vem ainda é difícil. A inadimplência está muito alta. A gente viu o Banco do Brasil, que soltou um resultado com um aumento de inadimplência enorme no agro. A Caixa soltou o resultado ontem à noite. Também um aumento significativo de inadimplência no agro. Então, acho que é a primeira vez que a gente está num setor que, por mais que é super pujante, está passando por um aumento forte de inadimplência. Então, isso fez com que todo mundo, no setor inteiro, puxasse o freio de mão. Então, esse é o ambiente do setor, né? Assim, ao mesmo tempo que o setor vai bem, do ponto de vista macro, a safra desse próximo ano provavelmente vai ser novamente a maior safra histórica do agro no Brasil. Como tem sido a cada ano. Como tem sido a cada ano, aumenta a área plantada, mas sempre teve escassez de crédito. Mas acho que esse é o primeiro ano que a gente tem uma projeção de uma safra recorde, além da escassez de crédito estrutural do setor, um ambiente onde está todo mundo freando. Inclusive o banco líder, que é o Banco do Brasil. Que eu acho que é uma novidade para o setor. É a primeira vez que a gente entende que o Banco do Brasil, com 60%, 70% de market share, freou. Então, é uma conjuntura interessante. Assim, eu acho que o nosso agro aqui ele é volátil, ele muda. O que eu estou falando agora pode ser que daqui a 6 meses a história é outra. Porque é um setor de commodities, assim, daqui a pouco o preço de soja sobe, o câmbio desvaloriza, alguma coisa acontece e o setor inteiro muda de lugar. Mas ele é um setor ele é um setor que junta essas duas características. O Brasil é líder, é o melhor do mundo, é o vencedor, vai continuar crescendo, tem muita inovação nesse setor. Você pega um pedaço do setor aqui para passar um pouco, que é o etanol, né? No Brasil você sempre teve etanol de açúcar e álcool. Agora você tem etanol de milho no Brasil. Isso aqui está mudando toda a estrutura de produção de milho. Assim, um setor que está fazendo 30, 40 bi de capex para fazer plantas para processarem milho. Isso aqui está mudando a estrutura inteira do setor de milho, que está subindo o preço do milho. Então, é um setor extremamente pujante como macro, mas ele é volátil, como qualquer commodity. Então a gente está numa etapa do ciclo de baixa. Se olhar 2 anos para frente, 3 anos para frente, esse ciclo vira. Os preços voltam a subir, a margem do produtor volta para cima, e provavelmente tudo vira para o outro lado de novo, né? Mas o momento de hoje é um momento muito desafiador. Bastante cautela, né? Agora você falou umas 2, 3 vezes aí que o Brasil sabe fazer muito bem o agro, e agora você falou que é o melhor do mundo. Por que nós brasileiros não assumimos isso? Você não vê o brasileiro falando isso, olha, nós somos o melhor do mundo do agro, e porque você não vê um orgulho nacional em cima disso. Você que está no mercado, tá? Por que isso não acontece? Não sei. E pelo que eu leio muito, sempre assim, a gente vê o setor do agro meio separado. Se o Brasil fosse só o agro, então cresceria não sei quantos por cento. Mas não tem esse sentimento nacional de quem está em outras regiões que não seja agro. Talvez quem está lá, talvez não, com certeza sabe disso e tem esse orgulho. Mas nós como brasileiros, a gente deveríamos ter muito orgulho disso e pegar um avião aí, o dia que viajar, sai do Brasil, o melhor do mundo em agro. Eu não vejo ninguém falar isso. Não sei porque, é uma pena, assim, é um setor que o Brasil é o vencedor. O Brasil é o vencedor, ele é inovador, ele é super competitivo, ele cresce, é um setor dinâmico,
Mas você tá certo, acho que as pessoas não têm essa... Acho que com certeza se você vai para o interior do Brasil, né? Se você estiver no Mato Grosso, todo mundo adora o setor, né? Mas realmente, você tá nas capitais, você tá em São Paulo, as pessoas não falam do agro com essa... Eu acho que de um tempo pra cá melhorou um pouquinho, assim, mas você tem razão, assim, eu não sei por que... Não sei, acho que é uma Eu coisa pra acho que melhorar. a maior, a maior vínculo que ele cria, acho que ele pensa que é alguma coisa do sertanejo, a música, as festas, assim, né? Mas Acho que vamos, deveria ser um esforço conjunto do setor pra fazer o marketing, né? Mas não tem. é, mas tem aí É, uma coisa boa que a gente não, parece que não não assumiu, aproveita. né? Não vestiu Certo. essa camisa, né? Vamos lá, vocês levantaram recentemente uma rodada de relevante aí de investimentos, né? Conta para nós como é que foi isso e o que esse capital é, vai possibilitar em termos de expansão para vocês. Assim, a gente é uma instituição financeira diferente nessa característica, né? Assim, a gente hoje tem mais ou menos 550 milhões de reais de patrimônio líquido de capital. Esse capital veio através de 4 rodadas de venture capital. Então, quando a gente fundou a empresa, né, esse capital não é meu, né, nem do meu irmão, né? Assim, a gente não teria esse patrimônio para ter colocado na empresa e montar um negócio desse tamanho. Então, quando a gente fundou a empresa, a gente fez primeiro uma rodada de US$ 1,5 milhão. Isso foi no começo de 2021. No final de 21, a gente levantou US$ 14 milhões. Depois, no final de 22, a gente levantou US$ 27 milhões. E agora, no final do ano passado, e um complemento no começo desse ano, a gente levantou mais US$ 56 milhões. Então, esse dinheiro todo que a gente levantou, ele vem o grosso de investidores institucionais. Então, a gente tem investidores como a Valor Capital, de Nova York, o Creation, de Chicago, nos Estados Unidos, a Lightrock, que é um fundo que tem dinheiro de Liechtenstein. A gente tem vários investidores que são do agro, como a Syngenta, como a Yara. A Syngenta é uma das maiores empresas, né, de defensivos químicos do mundo, a Yara é uma das maiores de fertilizantes. A gente tem mais de 40 investidores na empresa como um todo, que botaram capital para crescer a empresa. Para nós, isso aqui é bastante dinheiro. Assim, né? A gente tem Se você olhar para a foto da empresa, né, assim, a gente tem hoje 550 milhões de capital e uma carteira de mais ou menos 500 milhões de reais hoje. Assumindo regras aqui de Basileia, né, de alavancagem, a gente é bastante conservador, a ideia é alavancar a empresa 3, 4 vezes. A ideia é com esse capital montar uma carteira de 2,5 bi nos próximos anos. Então, esse foi o objetivo dessa injeção de capital. Assim, nesses 4, 5 anos de história que a gente focou muito em construir alguns pedaços do negócio. Então a gente construiu a licença, a gente construiu todos os sistemas, a gente construiu a forma de operar, a gente construiu todo o passivo, a forma de levantar LCA, CDBs, depósitos, junto com os distribuidores. A gente construiu o nosso produto, todo o nosso canal de distribuição. Então a empresa estava pronta para crescer bastante, mas precisava de capital para isso. Então essa última injeção de recursos de US$ 56 milhões é o que deu essa base de capital para que a gente realmente possa acelerar a empresa e crescer muito nos próximos anos. Especialmente se você entender essa conjuntura de que a gente está num ambiente onde está todo mundo puxando o freio de mão de crédito e a gente está com tudo pronto para acelerar. Então é um ambiente muito favorável para nós. Então esse é o objetivo. Assim, com esse capital, a ideia é montar uma carteira de 2, 3 bi nos próximos anos e fazer um negócio realmente relevante para esse setor que a gente está inserido. E que ainda é uma alavancagem pequena com relação ao que vocês poderiam fazer. Se tem uma coisa que eu aprendi com... Uma de várias coisas que eu aprendi com pessoas que estão nesse negócio há muito tempo foi para ir com calma. Assim, não se empolgar nesse negócio e ir crescendo num ritmo estável. Então a nossa ideia é crescer 30%, 40% ao ano, que é óbvio que é um ritmo forte, né? Mas todo ano crescendo 30%, com folga, não testar os limites de alavancagem.
Isso é prudencial, é prudencial. Essa foi acho que muitos ensinaram isso aqui pra gente, né? Então, acho que esse é um dos erros que eu não quero cometer, é chegar perto do limite de alavancagem, né? Assim, é um setor cíclico, um setor volátil, a gente está num país volátil, não dá para tocar o negócio no limite. Especialmente para nós, né? Assim, que a gente tem 5 anos de experiência nesse negócio. Não sei nem se é justo contar os 5 anos inteiro, né? Talvez fazendo crédito mesmo em escala tem 2, 3 anos. Nossa experiência é pequena ainda, assim, a gente ainda precisa... Tem que aprender muito ainda, tem que trabalhar muito para ter a capacidade de tocar um negócio alavancado 5, 6 vezes. Que deixa tudo muito mais difícil. Acho que a nossa experiência atual permite tocar no ritmo que a gente está. É isso, o nosso limitador talvez é a nossa capacidade aqui de tocar o negócio não capital hoje. Muito bom, ou seja, resumindo numa frase, seria deixar a vaidade de lado e pensar na solidez, né? Assim, o nosso... Eu brinco aqui, né? Outro dia eu fui visitar uma empresa, eu fiquei tão feliz, porque foi a primeira vez que eu visitei uma empresa que... A gente gosta de visitar os clientes, né? É muito importante visitar os clientes, para você conhecer as pessoas e ver o negócio, você aprende. Esse é um caso diferente, né? No Porto Rural, é uma empresa do agro bem grande. Esses caras faturam mais ou menos 10 bi de real. É um cliente nosso, uma estratégia diferente que a gente tem, além de pequenos e médios produtores, a gente também atende empresas. Então esses caras faturam, essa empresa fatura 10 bi, empresa familiar, extremamente bem tocada. E aí tava eu, meu irmão, visitando a empresa, e batendo papo, assim, tipo, qual que é o objetivo do negócio, né? Super rentável, pouco alavancado. Qual que é o objetivo? Eu falei assim, eu tenho um objetivo nessa empresa: não quebrar. Esse é meu único objetivo aqui, é não quebrar. Pô, só tem um objetivo, né? Eu preciso conseguir cumprir esse objetivo. Mas isso é muito profundo, parece muito, simples. Pô, é profundo demais. Mas para não quebrar, você tem que fazer tudo muito bem feito, né? Parece simples para quem vê de fora, mas é profundo, é profundo. Eu fiquei muito feliz porque essa é a forma como a gente toca o negócio. Assim, esse é o nosso objetivo também. Sempre foi. Eu gostei muito dessa visita porque foi a primeira vez que a gente visitou alguém que replicou o que a gente pensa. Esse é o nosso objetivo. Vamos primeiro fazer um negócio que funciona, que não quebra, que dá lucro. Eu acho que às vezes as pessoas tentam dar 5 passos de uma vez, né? Eu acabei de montar uma empresa e eu vou mudar o mundo, né? Antes de mudar o mundo, primeiro vamos mudar aqui o nosso isso, entorno. vamos fazer a coisa funcionar. Então, esse é o nosso objetivo, assim, né? Primeiro é fazer uma coisa que funciona, tá redondo, assim, muito antes de testar os limites de alavancagem. Acho que a gente toca com uma cabeça muito pé no chão, assim. Apesar que o negócio é grande, cresceu rápido, mas a gente toca com muito... Tenta estar muito focado no negócio, nesse nosso objetivo central aqui. Muito bem. Adorei essa história da solidez. Isso é importantíssimo. Continue sempre assim para vocês seguirem muitos anos. O desafio falar é fácil, né? O desafio é manter essa... Esse é um desafio do banco, na nossa visão, né? O grande desafio é a consistência. Tipo, eu falar aqui, né? Parece... É fácil no final do dia, né? Acho que a grande dúvida que eu tenho, né? Eu vou fazer isso aqui consistentemente pelos próximos muitos anos? Ou a gente vai se empolgar com o negócio, acelerar e alavancar, né? Acho que você não se empolgar, ser consistentemente conservador e ter calma, que é o desafio. Você pode ter certeza que no caminho virão várias tentações para vocês saírem desse caminho. Então é importante escrever na parede alguma coisa nesse sentido. E é bom que está entre os dois, então quando combinar, né? Quando eu estiver indo para o caminho da tentação, o outro puxa e fala, opa, peraí, o que a gente combinou? Não se alguém acorda mais animado, eventualmente o outro acordou mal-humorado e dá um balanço. Fazer um equilíbrio aí. Bom, vamos lá. Em que medida o crédito verde, que se fala muito, né, e sustentável, já está presente na operação de vocês? Eu acho que esse é um dos grandes temas do agro no Brasil. Sim, o agro do Brasil ele é muito atacado
globalmente por ser um agente ruim, por ser um agente que causa algum dano ao meio ambiente. E eu acho que a primeira coisa que vale sempre a pena falar nesse assunto é que isso não é verdade. O agro do Brasil é o que mais preserva no mundo inteiro. Olha que legal que você está Então, trazendo, hein? as regras de preservação ambiental do Brasil são as mais duras que você vai encontrar em todo mundo. Então, que acho que no ponto que você colocou antes, Tadeu, assim, essa deveria ser uma das bandeiras do agro do Brasil. A gente produz tudo isso e somos o maior preservador ambiental do mundo. Muito melhor do que todos os países que competem com o agro, com o agro brasileiro. Então acho que a primeira coisa que vale a pena falar é além de preservar o meio ambiente, o agro do Brasil já tem as práticas agrícolas mais avançadas do mundo, de plantio direto, que é um sistema de plantio. O Brasil ele faz 2 safras por ano. Então você planta a soja, você tira a soja e planta o milho. É o único lugar no mundo que você consegue fazer 2 safras, né? Você dobra o aproveitamento de um mesmo hectare de terra. Então, por uma série de motivos, o Brasil já no meu ponto de vista, acho que no ponto de vista de muitas pessoas do setor, um agro extremamente sustentável. O que a gente faz além disso? Acho que tem 2 coisas que a gente gosta de fazer. Primeiro que a gente, na hora de financiar, a gente se certifica sempre que a gente não está financiando um desmatador, alguém que fez alguma coisa errada. Assim como qualquer setor, como qualquer atividade, você tem 99,9% das pessoas que estão fazendo a coisa correta. E você tem uma pequena parcela das pessoas que fazem a coisa errada e causam um dano de imagem para o setor como um todo. A primeira coisa que a gente faz é certificar de quem a gente está financiando fez tudo conforme as regras mandam. Conforme as regras mandam. Então, fez tudo o que tinha que ter sido feito. Então, acho que essa é a primeira coisa. Financiar alguém que está seguindo as regras do jogo, as regras de sustentabilidade que foram impostas pelo país. Mas a gente faz algumas outras coisas que eu acho bacana. Assim, um dos setores que a gente mais gosta de financiar, e também cai numa das coisas que o Brasil é mais inovador, por ser uma agricultura tropical, diferente do que... Porque no mundo inteiro você tem uma agricultura de clima temperado, que é os Estados Unidos, Europa, China, Japão, Argentina, uma agricultura de clima frio. O Brasil é o único lugar no mundo, em alta escala, que você faz uma agricultura de clima tropical, que foi uma grande invenção, né? Foi isso que a Embrapa construiu no Brasil e por isso que o Brasil é tão forte, né? O Brasil é único e muito forte. Isso gera benefícios, né? Por isso que o Brasil é tão produtivo e faz 2 safras por ano, mas você tem um malefício que você tem muita praga. E a forma de você tratar as pragas sempre foi com insumos químicos. E o Brasil tem uma indústria local de empresas brasileiras extremamente inovadoras que estão complementando e substituindo em parte esses insumos químicos para controlar pragas na fazenda com insumos biológicos. Então, não é que você substitui um pelo outro, a lógica hoje é muito clara que você, quando usa um pouco dos dois, os dois juntos, você atinge uma eficiência muito melhor. E isso é uma coisa brasileira, assim, é uma coisa local, é uma indústria local. As maiores empresas do mundo de insumos biológicos estão no Brasil. Naturalmente, porque o problema está aqui. E a gente gosta muito de financiar essas empresas. Assim, é um dos setores que a gente mais gosta de participar, porque, primeiro, é um bom setor financeiro, né? Um setor de altas margens, um setor de muito crescimento, mas é um setor que causa um impacto ambiental muito positivo. Porque você, ao mesmo tempo que aumenta a produtividade na fazenda, você reduz a necessidade de insumos químicos e que são todos importados. Então, isso é uma das coisas que a gente faz na empresa, que a gente gosta muito, que é apoiar esse setor como um todo de insumos biológicos, que é um setor brasileiro, um setor local, que está lá competindo com indústrias multinacionais enormes. Aqui são empresas menores, brasileiras, com muito menos acesso a capital, com muito mais dificuldade de acesso a capital, e que a gente gosta de apoiar, e porque a gente gostaria muito que esse setor crescesse, se desenvolvesse e fosse relevante um dia no país como um todo. Muito bom. Qual o legado que a AgroLand quer deixar para o agronegócio brasileiro? Eu sei que você tem só 5 anos, mas... Essa é uma pergunta difícil. Assim, eu acho que as pessoas têm sonhos muito maiores que os nossos aqui, né? Assim,
é difícil causar um impacto de verdade assim nesse setor, porque é muito grande. Assim, a gente está falando, isso para dar uma ordem de grandeza, né? O valor de todas as fazendas do Brasil é uma ordem de grandeza de uns 15, 16 trilhões de reais. O estoque de crédito do setor é por volta de 1 tri de reais. Então são 5 milhões de produtores. Assim, a nossa capacidade de causar um impacto nesse setor, assim, falar, não, eu aqui em 20 anos vou mudar, é muito improvável. Assim, o que a gente quer, assim, então, talvez setorialmente é muito difícil uma empresa como a nossa causar mudar algo de fato. O que a gente quer é resolver o problema dos nossos clientes. Então a gente quer ser relevante para os nossos clientes. A gente quer que quem a gente está financiando, se não fosse a gente lá, essa pessoa talvez não tivesse aquele crédito, não tivesse aquele acesso, não conseguisse comprar aquele insumo. Acho que esse é o nosso propósito, né? Assim, dentro da amostra desse agro inteiro, para aquele grupo de pessoas que são os nossos clientes, o que a gente quer é ter feito uma diferença, ter realmente ajudado eles e ajudado eles a melhorar. Esse é o nosso objetivo nos próximos 5 anos, né? Deixar um legado e pensar uma mudança estrutural. Talvez o que a gente quer é ser parte do agro do Brasil. Assim, acho que a gente sonha que o Brasil já é o melhor do mundo no agro, tem muito por fazer ainda vai ficar muito melhor, muito maior do que é hoje. Talvez um dia o agro vai ser reconhecido por todas as pessoas no Brasil como um dos setores mais importantes do país, que puxou o desenvolvimento do país. O que a gente quer é ter sido parte disso. Seja lá qual for a nossa escala de contribuição, maior ou menor, a gente quer ter feito a diferença pelo menos para os nossos clientes, a gente quer ter sido parte dessa história de uma construção de um setor enorme. Muito bom. Bom, André, agora a gente já está partindo aqui, caminhando para o final. Aí eu queria fazer uma pergunta pessoal para você, se você trabalha muito, pouco, como é que você equilibra vida pessoal com a vida executiva? Conta um pouco sobre você agora. Uma outra coisa que eu aprendi com as pessoas de gerações anteriores nesse negócio, algumas que eu admiro muito e que ainda trabalham, só existe uma forma de fazer um negócio dar certo, que é trabalhando muito. Assim, só existe essa forma. Assim, tem que trabalhar muito. Assim, muitas horas por dia, com muita vontade, com muita atenção. Não existe fazer um negócio assim, vou trabalhar aqui 4 horas por dia, aqui eu vou terceirizar tudo para outras pessoas e achar que isso vai funcionar. A nossa forma de trabalhar é uma forma muito intensa. Estou eu e o Alan o dia inteiro na empresa, olhando tudo, a gente olha tudo com todos os detalhes, tudo com muita profundidade, em todos os setores da empresa. Isso exige muito tempo e muito esforço e muita dedicação. Então, acho que a gente trabalha muitas horas por dia e essas horas que a gente trabalha são muitas horas por dia com muito, muito foco para causar um impacto. Então, esse é o formato que a gente gosta de fazer, que a gente acredita que é o formato de sucesso. E aí a gente tenta fazer um balanço com a vida pessoal. Assim, eu gosto de trabalhar, assim, né? Pessoalmente, eu não faria nada diferente, né? Não estamos fazendo isso por uma obrigação, né? Eu faço isso porque eu gosto. Acho que a forma de fazer um balanço pelo menos para mim, no final de semana eu faço o oposto, assim, né? Eu trabalho muito 5 dias por semana e nos outros 2 eu tento me desligar 100%, né? Eu tento fazer o inverso, né? Agora eu vou me dedicar 100% do tempo com muita energia e muita vontade para minha família, né? Então, esse é o balanço que eu tento fazer, né? Durante a semana, uma energia total no negócio e no final de semana o oposto, né? Uma energia total na minha família. Muito bom. André, aqui eu quero fazer uma última pergunta para você, que é a seguinte: se você pudesse definir o futuro do crédito no agro do Brasil em uma única palavra, qual seria? Gigante.
enorme. Muito, muito, muito capital. Assim, já é enorme, precisa de muito mais capital para esse setor ficar realmente grande. Assim, 1 tri, que é o tamanho do setor hoje, parece bastante, é muito pouco perto da demanda que tem por vir nos próximos anos. Esse setor vai crescer muito. Ele, fazendo um parênteses, né, eu brinco que o agro do Brasil é o vencedor, e acho que de fato é, mas o agro dos Estados Unidos é muito diferente. Ele é muito mais capital intensivo. As pessoas que trabalham no agro têm muito mais capital do que tem no Brasil. O agro do Brasil é o vencedor, apesar de ter pouco capital e ter capital caro. Você não tem infraestrutura, você não tem logística, você não tem silo, você não tem estrada. O produtor faz o que ele pode com pouco dinheiro, o dinheiro custa caro. Assim, eu acho que a gente olhando para o futuro do agro no Brasil, a demanda de capital vai ser muito maior do que ela é hoje. E talvez é isso que vai fazer o agro do Brasil deixar de ser o melhor do mundo para ser alguma coisa que é 10 vezes melhor que o segundo colocado. Talvez é isso que vai transformar o agro em uma coisa que todo mundo vai de fato se inspirar e falar: o Brasil fez alguma coisa que é transformacional no mundo inteiro. E que transformou o mundo, que de uma série de formas o mundo é melhor porque o Brasil existe, porque o agro do Brasil existe. Acho que existem várias formas de chegar lá. Seja porque a gente tem hoje, o Brasil é uma forma de produzir energia limpa. Você já via etanol, você já via biodiesel. E aí você reduz a pegada de carbono, né? Você precisa de menos energia vinda de gasolina, de diesel, e você troca por uma energia mais limpa. Seja porque o Brasil produziu tanta proteína e tanta comida, e isso aqui reduziu a fome no mundo. Então, acho que o agro do Brasil pode fazer com que o Brasil realmente cause um impacto no mundo positivo e que o mundo de fato seja melhor porque o Brasil existe. Mas para que isso aconteça, vai precisar de muito mais capital do que esse 1 tri de dívida que tem hoje. Da onde vem esse capital? Acho que é uma grande pergunta. Acho que a gente espera com a AgroLand ser uma pequena parte desse movimento. Mas é isso, acho que isso aqui vai ficar muito, já é enorme, mas vai ficar muito maior do que é hoje. Muito bom, André. Gostei muito de estar conversando com você aqui. Muito obrigado por você compartilhar conosco a trajetória da AgroLand, suas perspectivas sobre o mercado de crédito rural. E para mim aqui, acho que foi assim uma aula que você deu. E esse é um dos objetivos do nosso podcast, que é da gente efetivamente mostrar uma associada para as outras associadas e dar um pouco da dimensão e a importância dos segmentos que estão dentro da ACREF e que estão aí no dia a dia da economia do Brasil, ajudando o crédito. E você trouxe muita coisa legal. Poxa, toda essa questão de que o Brasil pode ser muito maior, que tem muita necessidade de crédito, ou seja, tem muita oportunidade para investidores. Então, assim, eu gostei muito de conversar com você, porque além da história da AgroLand, ela ser uma história muito inspiradora, você trouxe esperança aqui pra gente. Pô, isso é muito legal, porque a gente tá acostumado com tanta notícia ruim, né, o tempo todo, aí vem você aqui e fala do jeito que você falou, de uma forma entusiasta. Pô, eu também sou bastante entusiasta com as coisas, então saio daqui muito gratificado pelo seu depoimento e pela aula que você deu, e tenho certeza que quem assistiu o nosso podcast vai gostar muito. Ou seja, a trajetória da AgroLand, ela é um exemplo de como a inovação pode ser colocada a serviço da inclusão financeira, especialmente quando falamos de pequenos e médios produtores rurais, que historicamente enfrentavam, como você falou, dificuldade de acesso a crédito.
e a criação de crédito adequado, como você colocou, é muito importante. Bom, nós continuaremos aqui no nosso podcast, nas próximas edições, trazendo aqui diferentes faces do mercado financeiro, diferentes faces do crédito, conversando com protagonistas como você aqui hoje, André, que estão aí escrevendo a história do crédito no Brasil, a história do crédito em termos de crescimento, estrutura e principalmente sustentabilidade, que foi uma coisa que você falou. Então agradeço aí a todos que acompanharem os nossos episódios, deixem seus comentários, compartilhem o podcast e nos digam quais temas vocês gostariam de ver nos próximos episódios. A gente está começando agora essa série e falando um pouquinho da CREF. A CREF representa hoje mais de 76 instituições associadas que são reguladas pelo Banco Central do Brasil e trabalha aqui fortemente para fortalecer o setor de crédito, defender os interesses das associadas juntos aos órgãos reguladores e principalmente promover o desenvolvimento sustentável do mercado de crédito brasileiro. Então, eu agradeço bastante e até o próximo Diálogos e Histórias de Crédito, que esse é o nome do nosso podcast, onde cada conversa revela uma interessante faceta do mercado de crédito brasileiro. Muito obrigado.